Olá pessoal, professor João aqui com vocês. Vamos estar discutindo aqui algumas questões do último ENAD. E posso dizer que houveram questões fantásticas, extremamente intrigantes para a gente comentar. A primeira delas que a gente vai discutir da formação geral, uma questão discursiva, onde aborda nessa primeira questão a questão da Covid, do fenômeno social Covid, do investimento científico em ciência, em educação e como isso pode ser atrelado a um desenvolvimento de uma sociedade. A questão te apresentou vários pontos desse fenômeno, mas o principal deles, a gente está vendo aqui que é o ENAD dentro do assunto direito. E aí você pergunta, poxa, professor, o que isso tem a ver dentro do campo do direito? Na verdade, tudo, Até porque quando a gente atrela ao sentido fenômeno Covid, fenômeno pandemia oriunda do Covid-19, a gente também está atrelando a um fenômeno não apenas de saúde, mas um fenômeno social. E é óbvio, quando a gente está discutindo também o campo do direito, a gente também está em volta do campo social, que são um processo simbiótico dentro dessa espiral, E aí, dentro dessa questão, o que é que ele questiona para a gente responder? Como o investimento científico e educacional colabora com o desenvolvimento científico de uma sociedade? A gente tem que perceber, gente, que quando a gente reflete sobre o sentido estrutural de uma sociedade, a gente coloca com a sociedade como um grande tabuleiro formador de elementos, E esses elementos são oriundos de diversas esferas dentro do âmbito social, como o quê? Sociedade, classes, trabalho, papel social, identidade social, enfim. O processo científico é um processo, literalmente, de análise de como eu identifico essa sociedade. Então, o que quer dizer, gente? No momento que eu invisto no campo científico educacional, eu estou também investindo na interpretação e na análise da minha própria sociedade que eu estou inserido, E ainda mais, quando a gente atrela isso dentro do campo da pandemia do Covid-19, como esse campo científico, como esse desenvolvimento científico pode atuar? Simplesmente, gente, porque dentro do campo jurídico, a gente percebe que a Covid-19 nos mostrou grandes lacunas. Primeiro delas, nós estamos inseridos numa sociedade onde oferece saúde pública para todos, porém, a gente bem viu que o nosso grandioso SUS, e a gente é grandioso mesmo porque a gente deve se orgulhar desse fenômeno, criado dentro do Brasil, ele não consegue atender todos os indivíduos da sociedade brasileira. E aí a gente começa a entrar em questão o seguinte, poxa, a minha Constituição ela oferece saúde para todos, sendo que minha sociedade ela não tem um processo igualitário. Então, na própria questão, ele já trabalha com o conceito de equidade, O que significa equidade? É literalmente identificar que a sociedade é composta por indivíduos, mas eles não são iguais socialmente. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que os indivíduos, eles dentro da sua trajetória histórica social, vão ser colocados em experiências sociais diferenciadas, que isso vai estar vinculado diretamente ao desenvolvimento desse indivíduo, ao desenvolvimento dessa sociedade. Além dessa esfera dentro do campo de saúde, etc., o campo realmente jurídico do direito e o campo social, dentro da Covid-19, ele coloca também uma análise de como essa sociedade é desmontada. O que quer dizer isso? O efeito pandêmico que atinge não apenas o setor de saúde, mas o setor econômico, social, ele sempre vai sobrecair de uma maneira mais potente no sentido nefasto, obviamente, para aquelas classes que já são historicamente, socialmente, mais invisibilizadas. Então, o seguinte, esse campo, além de promover uma reflexão, uma discussão sobre assuntos e pautas como questão de saúde para todos, propensão do processo vacinal, ele também coloca o quê? Um processo reflexivo e interpretativo de como a nossa sociedade é costurada, de como a nossa sociedade é interpretada e formada dentro dos seus elementos de desenvolvimentos formadores. Por isso, gente, é óbvio que educação, ciência são elementos primordiais para que a gente possa desenvolver uma sociedade e, além disso, para que a gente possa identificar que sociedade é essa que estamos falando.